A não aplicação desse produto vai condenar a sua massa autonivelante. Nesse vídeo vamos falar sobre promotores de aderência. O que é de fato um promotor de aderência e qual a importância dele na sua obra. Primeiro é importante entendermos o que significa um promotor de aderência. Promotor de aderência nada mais é do que aquele produto que vai promover literalmente a aderência daquele outro produto que vai vir após ele. E que sem a presença dele a ancoragem está comprometida e condenada. Os promotores de aderência eles estão em todos os segmentos da indústria. E se tratando do nosso segmento, existem basicamente dois tipos de promotores de aderência. Aqui nós temos um promotor de aderência concentrado e aqui nós temos um promotor de aderência líquido. A importância dos promotores de aderência é inegociável na sua obra. O não uso do promotor de aderência correto em sua obra vai condenar a sua aplicação. A não aplicação desse produto vai condenar a sua massa autonivelante. Os promotores de aderência são utilizados em oficinas automotivas. Quando você vai fazer uma pintura de um carro, o pessoal primeiro passa um prime, que é basicamente um promotor de aderência. Se você vai fazer uma pintura de uma casa, né, isso eu estou falando de pintura de alto padrão, os arquitetos, os engenheiros, os empreiteiros utilizam sempre um prime ali antes, né, um prime selador antes da pintura, coisa do tipo. E não é diferente no nosso segmento. Antes de você aplicar uma massa autonivelante, pelo amor de Deus, é obrigatória a aplicação desse produto aqui. É o mais barato de todo o contexto e ele vai salvar a sua obra. Como eu disse, são dois modelos basicamente, o concentrado e o líquido. O líquido ele serve para contrapisos. Quando o contrapiso é arenoso, coisa do tipo, você vai aplicar esse produto líquido, que ele vai penetrar no contrapiso, vai fortalecer as placas e vai criar ancoragem. Porque se você aplicar um produto, a massa autonivelante, que é um produto pesado, em cima da porosidade do seu substrato, ele não vai ancorar, ou seja, vai desplacar. E se você aplicar o produto líquido também, o prime líquido, em cima de uma base que seja um porcelanato, que seja uma base onde foi aplicado impermeabilizante, seja uma cerâmica, se você aplicar esse produto líquido em cima de uma base vitrificada, ele não vai ancorar também. A mesma coisa de você não ter aplicado. Já o prime de aderência concentrada, ele é utilizado especialmente em bases vitrificadas, onde foi aplicado impermeabilizantes, onde tem porcelanato, cerâmica, bases não absorvíveis, onde você vai jogar esse produto líquido e ele não vai absorver. Então esse aqui você vai aplicar ele em bases não absorvíveis, e esse aqui em bases absorvíveis, onde você vai jogar o produto e sabe que ele vai chupar. E no caso do contrapiso de concreto, quanto mais produto ele absorver, melhor, porque ele vai fortalecer o contrapiso, ele vai identificar que o seu contrapiso está fraco, e ele vai penetrar, e ele vai fortalecer as placas e depois vai criar ancoragem em cima, porque ele vai fazer uma lavagem química. A massa autonivelante, que são polímeros especiais, são pesados, ela vai enraizar, ela vai abraçar o seu substrato e vai se tornar uma coisa só, virando um novo contrapiso em cima do seu contrapiso original. Por isso que eu costumo sempre chamar essas aplicações de massa autonivelante como contrapiso artificial. Quanto à importância dos produtos, eu acho que eu não preciso falar mais. Quando nós iniciamos esse canal aqui, eu tinha o propósito de trazer esse conhecimento básico. Eu não estou apresentando coisas astronômicas, coisas fora da natureza, né? Eu estou apresentando apenas as coisas que estão dentro da norma. Isso aqui é uma coisa que está dentro da norma. É obrigatório se aplicar. A maioria das pessoas, infelizmente, não aplicam e acabam perdendo a garantia do trabalho. O menor problema que der, o fabricante vai visitar a obra e vai condenar na hora, porque é uma coisa simples, pessoal, é o mais barato. Se você vai aplicar 100 metros de autonivelante, vamos supor, você vai gastar aí 15 mil de massa autonivelante. Isso eu estou falando um autonivelante de alto padrão, né? Autonivelante que realmente funciona. Se você vai aplicar um autonivelante numa espessura generosa, 3, 4 milímetros, para aperfeiçoar a sua base e tornar ela propícia para poder receber o seu piso vinílico, ou até mesmo piso de madeira, você vai gastar 15, 20 mil de massa autonivelante. Se você gastar mais 500 reais nesse produto aqui, é o menor de todos os investimentos e ele vai salvar o seu projeto, ele vai salvar o seu investimento. Os promotores de aderência não é uma opção na obra, é uma obrigatoriedade. A minha cabeça não consegue processar como que um profissional ou então uma empresa que se diz séria, que está no mercado, que está competindo no mercado, não tem a preocupação de oferecer, de obrigar o seu cliente a comprar esse produto aqui. Não é uma opção do cliente. Ou ele compra ou você não faz a obra. É assim que funcionam as coisas. Ou ele compra ou você não atende ele. É assim que funcionam as coisas. Ele não sabe, ele não tem conhecimento das coisas. Cabe a mim e a você convencer o cliente. Como que é aplicado esses produtos? Esse prime diluído aqui, esse prime líquido, você dissolve ele num balde, né? Aqui tem a maneira de você diluir ele. Cada fabricante tem uma maneira. Você dilui 1 para 2, 1 para 3. Você joga no contrapiso e vem somente espalhando com rolo de pintura, de pelo baixo. Você vem somente espalhando ele, não pode deixar excesso. Você pode jogar uns 1000 litros no local. Se o contrapiso puxar tudo, maravilha, mas tem que puxar rápido. Em coisa de 5 minutos,
depois você pega e espalha o restante. Pode ser com um rolo de aplicação, então com rodo comum mesmo de EVA, um rodo desse que você faz limpeza em casa. Já o primer concentrado mantém o mesmo princípio. Você vai aplicar ele com um rolo de pelo baixo, para poder não ficar respingando nas paredes, coisa do tipo. E aí você tem que aplicar ele comprimindo, tem que aplicar com força contra o substrato para não criar película. A ideia é que ele somente chapisque a base. É interessante que esse primer aqui, como ele não vai penetrar, você não pode carregar ele. Se você carregar, você vai criar uma película. E produto nenhum deve funcionar em película, em grande quantidade, onde não há necessidade. Se ele não vai absorver, logo a gente compreende que só deve se criar aquela película uniforme em toda a base. Você não deve deixar falha alguma na aplicação. Tanto um quanto o outro, depois de 40, 50 minutos de aplicado, dependendo da temperatura, você já pode entrar com a massa autonivelante seguida. Os primers concentrados, alguns fabricantes pedem que você dê 2 demãos. Esse fabricante aqui, esse aqui, tanto os dois, eles têm os mesmos produtos. Tanto um quanto o outro, eles exigem apenas uma demão, geralmente. Já outros fabricantes às vezes pedem 2, 3 demãos, coisa do tipo, eu não sei porquê, né? Se esse aqui consegue atender a necessidade com uma só demão, os outros tem que dar 2, 3 demãos. Eu já não gosto da ideia de você dar 2, 3 demãos de um produto líquido, uma em cima da outra, porque já vai começar a criar película. Eu não gosto particularmente, mas o pessoal é engenheiro, eu não sou, eles são químicos, eu não sou. Mas eu não gosto, então eu já trabalho com os dois fabricantes aqui, que é somente uma demão. Tanto um quanto o outro aqui são fabricantes europeus. E para reforçar o que eu estou dizendo, além desses produtos aqui que nós utilizamos em preparações de massa autonivelante, aqui nós temos um outro produto também, que é um prime, basicamente um prime, que nós utilizamos ele na aplicação de verniz em cima de assoalho de madeira. Vamos supor que você comprou um piso de madeira pronto, aquele que já vem envernizado. E aí você, daqui a 3 anos, você quer trocar o aspecto do verniz. De repente você comprou um piso brilhante e você quer colocar ele semibrilho, fosco, ou então ele está com algumas marcazinhas de uso, né? Algumas marcazinhas pequenas de uso, e aí você quer renovar o piso sem lixamento. Você não quer utilizar aquele maquinário pesado, coisa do tipo, né? Vai, além de desgastar sua madeira, é um desconforto enorme, né? Você ter que desocupar o imóvel, porque tem que desocupar na maioria dos casos, porque não dá para a gente lixar um assoalho com uma máquina de 100 kg, um trator de esteira dentro da sua casa, com você morando no local. Então, para evitar esse transtorno todo, existe essa tecnologia aqui, alemã também, exclusiva. Eu só tenho conhecimento deles que tem essa tecnologia aqui. É um produto caríssimo também, é um produto de contact, né? 2K contact. Ele faz exatamente a função de um prime também. Você vai pegar um piso de madeira maciço, onde foi invernizado de fábrica, que nenhum outro verniz daquele convencional, esses vernizes que existem no mercado aí que você conhece para madeira. Quando você fala em madeira, existem vários fabricantes aí que você conhece, e tem um que é muito forte no mercado, né? Tem muita publicidade. Então, quando você pensa em piso de madeira, você já pensa já em lixamento pesado, coisa bruta, né? Aquele trabalho cheio de pó, coisa do tipo. Hoje em dia nós, por exemplo, oferecemos raspagem com 99% da captação de pó, praticamente 100%. Nossos maquinários são acoplados a aspirador, a máquina já tem um aspirador acoplado também, um sistema, é muito interessante. Então, se você tem um assoalho, um piso de madeira pronto, aquele que já veio invernizado de fábrica e pretende renovar ele sem lixa, existe essa seladora aqui também, esse primer também, né? É a mesma funcionalidade, é o mesmo princípio. É um produto que você vai aplicar em situação exclusiva, extrema. É exclusivo ele, na verdade, também não existe nenhum outro que eu conheça. Você vai aplicar ele em cima de um piso pronto e você vai dar uma renovada, vai aplicar mais 1, 2, 3 demãos de verniz em cima, o quanto você quiser. Geralmente a gente aplica mais 2 demãos no máximo. Então você vai entrar com ele, com esse produtozinho simplesinho aqui, é pequenininho, ele rende bastante. Você vai aplicar esse produto, que ele é bem líquido, bem ralo, bem espesso, bem fininho. Você vai aplicar ele, a ideia você vai fazer uma limpeza antes no piso com um removedor pesado, claro, né, do próprio fabricante. Vai deixar o piso neutro, sem impregnação alguma. Vai aplicar esse promotor de aderência, é um promotor de aderência, literalmente. E o que é curioso é que eu estou apresentando uma coisa aqui exclusiva que nenhum outro fabricante tem, tá? Isso aqui é uma tecnologia alemã. Então tá aí, os promotores de aderência, eles estão em todo o segmento da indústria. Seja numa pintura automotiva, seja numa pintura residencial, existe primer, promotor de aderência, a mesma coisa, primer, promotor de aderência, morteiro. Existem esses produtos em todo o segmento da indústria. E como eu disse, são os mais baratos de todo o processo. Eu não consigo compreender como que muitas pessoas, às vezes cliente, pessoa final, quer bater o pé e não comprar. Comigo o pessoal não consegue argumentar, que eu já digo, olha, é obrigatório, eu não vou perder meu tempo, né? É obrigatório, a gente só faz se for assim, do jeito que o fabricante manda. Mas com muitos profissionais, ou então em grandes empresas, eles acabam abrindo mão. Não, isso aí não precisa, não sei o que. O meu pedreiro falou que não precisa, é só jogar uma aguinha no chão e não sei o que. Pessoal, se trata da coisa mais barata da sua obra. Você vai colocar em jogo mesmo 15, 20 mil reais de massa, porque a massa não é barata. A massa é um contrapiso artificial. Você faz ideia de quanto custa fazer um contrapiso hoje? O saco de cimento está
R$ 41, R$ 40, eu estou construindo lá na Bahia, o saco de cimento está de 40 a R$ 41. Você faz ideia de quanto custa construir um contrapiso de 5, 6, 7 centímetros, usando brita zero, um monte de coisa aí que você vai utilizar. E além da mão de obra de um profissional, você sabe que quem mora numa cidade grande, a mão de obra de profissionais são caros aqui, né? Você faz ideia de quanto custa fazer um contrapiso hoje, com as coisas nos preços que estão? O preço de um contrapiso hoje é basicamente você fazer um contrapiso artificial desse. Só que tem alguns porém. Você vai fazer um contrapiso, vai ter um quebra-quebra danado. Se você prezar, não, meu contrapiso não está propício para poder receber um piso de madeira, está fraco. Você pode fortalecer ele com esses primes aqui. Você joga esse prime líquido, fortalece ele, aplica um autonivelante em cima que vai aumentar muito a resistência e a dureza do seu contrapiso. Ele vai se tornar apto para receber o seu piso vinílico, o seu piso de madeira, ou seja, se você for pôr na ponta do lápis, você gastaria muito mais com um contrapiso convencional, além de ter que esperar depois uns 30 dias pelo menos para poder evaporar toda a umidade. Por isso que eu sempre falo que a massa autonivelante é uma das maiores evoluções na construção civil. Eu particularmente adoro a ideia de você não ter que quebrar um contrapiso. A gente faz direto aplicações de autonivelante para assoalho de madeira, piso vinílico, seja lá o que for, porcelanato, você utiliza ela para qualquer situação e sem quebra-quebra, um trabalho rápido que você aplica praticamente num dia, dependendo da metragem, 1, 2, 3 dias, se for uma metragem muito grande, geralmente 200, 300 metros, né? 3, 4 dias você vai fazer isso aí, uma obra de 50 metros, num dia você aplica o prime e a massa nivelante. É um produto caríssimo, você deve contratar um profissional preparado, porque se você cometer o menor erro, especialmente nesses caras aqui, nesses produtinhos, você cometer o menor erro, você vai estar condenando a sua matéria-prima caríssima. E como muitas pessoas já sabem, aqui a gente só aplica autonivelante dos melhores, né? Nós selecionamos os produtos que nós vamos trabalhar e nós aplicamos o autonivelante aqui dos dois fabricantes. Se for para piso vinílico colado, eu só aplico o autonivelante aqui dos dois fabricantes europeus. Agora, se for para piso vinílico clicado, a gente aplica alguma massa comum do mercado, um autonivelante, porque na verdade ela não é nem autonivelante. Os autonivelante nacional, convencional, eles são nivelante. Esses dois aqui são autonivelante. Você pode despejar um balde aqui de 20 kg aqui num ambiente desse onde eu estou, que tem uns 12 metros quadrados. Você despeja um balde em um canto aqui, em poucos minutos aquela massa tá ocupando todos os espaços. Isso é porque ela é autonivelante. Você jogou aqui, ela ocupa os espaços sozinho. As outras, elas são tão pesadas que é basicamente uma massa daquela de assentar porcelanato. Você tem que espalhar ela com a desempenadeira praticamente, com o rodo dentado. Então, na verdade, existe massa autonivelante, que os dois aqui fabricam, e massa nivelante. Essa foi mais uma dica importante aqui da marca Piso. Espero contribuir com você, meu parceiro profissional. Não cometa erros primários. E você, meu amigo consumidor final, meu telespectador que nos acompanha aqui, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho aqui. A todos os meus inscritos aqui, muito obrigado. Nós estamos crescendo bastante. Nesse momento aqui, nós estamos completando 4.000 inscritos. Graças a Deus, obrigado, pessoal. E eu me dedico bastante. Eu me dedico muito para trazer coisa séria aqui, tá? Porque eu sei que como eu sei que eu sou enjoado, eu sei tudo isso, mas como eu, existem outras pessoas, né? No mundo existem bilhões de pessoas. E eu encontro pessoas para poder trabalhar conosco e para poder nos acompanhar aqui, nos ajudar na internet. Eu não tenho a intenção aqui, a pretensão de ficar ensinando gambiarras, coisa do tipo, não. Eu vou trabalhar de maneira profissional. Eu não gosto de ficar ensinando gambiarra, né? Não tenho a pretensão de ir para poder crescer, ganhar visibilidade, a gente ficar ensinando gambiarras que depois vai comprometer você. Porque a maioria das pessoas aqui, blogueiro, coisa do tipo, olha como eu fiz o meu piso, eu mesmo, não sei o quê. Elas não mostram o resultado depois, pode ter certeza disso, né? Existe o jeito correto de fazer, existe as gambiarras que todos os outros fazem. Existem vários outros profissionais competentes e empresas sérias também. Aí você precisa pesquisar, ver se a pessoa oferece um autonivelante de qualidade para você, de acordo com o seu projeto. Por que eu trabalho com os autonivelantes dos dois fabricantes aqui em piso vinílico colado? Porque os autonivelantes, os nivelantes nacional, convencional, eles têm uma textura muito estranha. No final eles ficam muito vitrificados e a cola que deveria ancorar nela, enraizar, não enraiza. Ou seja, o seu piso está basicamente solto em cima da massa. A cola cria uma falsa sensação de colagem, quando na verdade ela não está 100% colagem. Na primeira movimentação do seu piso, ele começa a criar aquelas micropirâmides na cabeça. Portanto, cabe a você, meu amigo telespectador, meus parceiros profissionais, ter a preocupação de entregar a coisa de qualidade para o seu cliente, você cliente, pesquisar. Hoje em dia existe tanto mecanismo aí, hoje não dá mais para ser enrolado facilmente. Hoje não dá mais para você ser enrolado facilmente, nem você se permitir enrolar. Porque você pode ser enrolado por um profissional, por uma empresa, porque você não tem conhecimento, mas hoje todo mundo com o conhecimento na palma da mão e com um monte de gente besta, igualmente eu, que gosta de ficar fazendo material
para poder ajudar outras pessoas, para poder compartilhar o que sabe com outras pessoas, vocês estão muito mais protegidos. Nós, consumidores, com tanta gente besta como eu produzindo material, a sociedade está muito mais protegida. Portanto, fique com Deus, muito obrigado, eu agradeço muito a todos os meus inscritos, e se você está chegando aqui pela primeira vez, e mesmo que você não queira acompanhar os vídeos, não é interessante para você, não faz parte do que você gosta de ver no dia a dia, mas se não prejudicou você em nada, se você quiser me ajudar aqui, tem pessoas que nós podemos ajudar e você pode fazer parte disso. Fique com Deus e muito obrigado. E lembre-se, promotor de aderência não é opção, é uma obrigatoriedade. Peço perdão pelo barulho aí que meus filhos fazem, mas o dever me chama. É minha família, eu gravo na minha casa, eu tô tentando ajudar aqui, eu faço o melhor que eu posso, tá bom? Fique com Deus e muito obrigado.